Inovação não pode ser entendida como uma sala mágica onde tudo acontece, nem por determinada pessoa, cargo, função, ou aquela mágica, né, daquela sala colorida onde as coisas são fluídas e que eu tenho resposta para tudo. Inovação precisa estar no DNA de todo colaborador de uma empresa. Afinal de contas, inovação é mindset e não um departamento. Por isso, a crítica que a gente faz muitas vezes é quando as empresas idealizam essas salas de inovação e que no fundo, na verdade, eles estão replicando algo que deveria ser intrínseco à cultura. No futuro, e já deveria ser presente para todas as empresas, né, com quem a gente fala, não haverá mais a necessidade de a gente setorizar a inovação, né? Ele não deve ser isolado, como em muitas empresas isso acontece. Todo colaborador, se estiver aberto e estimulado, ele pode ser um agente de mudança, de transformação, e ele também consegue constantemente buscar formas de fazer melhor o seu trabalho, porque afinal de contas, inovação não precisa ser algo novo, e ele sim precisa ser algo também que pode ser feito melhor. A chave, né, e aí como eu falei aí no início, é a gente criar uma cultura de abertura. O que isso significa? É onde as pessoas se sentem à vontade para propor ideias, questionar processos, sugerir melhorias. É aquele e se? É poderoso a gente falar esse, né? Esse EC impulsiona a inovação. E se a gente fizesse assim? Se a gente fizesse assado, né? Esse espaço para o questionamento e principalmente a colaboração dentro desse questionamento é onde a verdadeira inovação acontece. Por isso, a gente fala que é uma nova habilidade dos novos tempos. É a força da experimentação. Os diversos desafios que a gente tem dentro das organizações ao longo do tempo já nos trouxeram lições, né, bem valiosas, que é a nossa capacidade da gente se experimentar. É a gente desenvolver essa nossa habilidade de fazer algo diferente que amplie e construa um novo repertório. Eu adoro essa palavra, né? É uma possibilidade de eu fazer algo, né? Eu ter várias respostas para uma determinada pergunta. E as empresas, elas precisam proporcionar esse espaço de experimentação, onde permitem que as equipes elas testem novas abordagens e que descubram essas habilidades entre elas, né? Que pode ser utilizado a favor do quê? Da própria inovação para a empresa, né? Esse pensamento que a gente chama de pensamento cartesiano, né? Fazer tudo na caixinha, tudo certinho, tudo. Ele é necessário, ele é importante porque cria estrutura, cria previsibilidade. Mas enquanto isso está acontecendo, quais são as possibilidades que a gente está dando para que as pessoas possam se experimentar diferente, né? Como se a gente pudesse fazer uma versão beta. Enquanto as coisas se encaminham conforme o que já é estabelecido, como que eu posso testar novas possibilidades onde eu possa ter melhores respostas, melhores encaminhamentos, né? Melhores tempos, melhores tudo, né? Simplesmente porque a gente se permitiu a experimentar e a gente deu abertura para isso, tá? Aí por isso a gente precisa, né, enfrentar aí o que a gente chama de medo de errar, né? A gente enfrentar as coisas de um jeito melhor, né? Muitas vezes as empresas buscam benchmarking, né? Em outras empresas, o que aquela empresa fez, o que o meu concorrente está fazendo. E a gente poderia muito bem ser o nosso próprio benchmark se a gente não tivesse tanto medo de errar, né? Então é fundamental a gente criar um ambiente onde o erro ele é visto como parte do aprendizado, porque muitas vezes inovar significa a gente fazer algo que ninguém fez, né? E isso implica a possibilidade do erro, né? Quando a gente fala em desenhar o futuro, faz a gente projetar o que a gente quer fazer para o amanhã, né? E a gente não pensar que isso é uma utopia distante, mas sim é uma construção ativa deste presente. Né? Então, pensar no futuro a longo prazo nos permite criar bases hoje. Esse é o pensamento da cultura de abertura.
para que a gente possa ter um futuro muito mais inclusivo, muito mais sustentável, e aí a gente tem uma inovação importante. Lembrando, gente, que eu falei aqui em design do futuro, né? A palavra design, em sua essência, ela significa projeto. E projetar futuro com base na empatia, na colaboração, na experimentação, nessa cultura de abertura, é um convite para a gente olhar para os nossos processos, para as nossas pessoas e até para os objetivos que a gente tem do cotidiano, né? É a gente observar o nosso usuário, como ele realmente interage com o nosso produto, com o nosso serviço, é a gente olhar para o nosso fornecedor, para o nosso cliente e a partir daí criar uma inovação incremental, sem a pressão, né, da gente ser radical e de mudar a todo custo, ou tem que fazer algo muito diferente para ser inovador, né? E aí a minha pergunta, né, nesse vídeo que fica é: que pequenas experimentações a gente está se permitindo fazer, a gente está construindo nessa cultura que a gente deseja de experimentação, que a gente pode iniciar hoje para desenhar o futuro que a gente deseja, o futuro com as nossas equipes, o futuro com as nossas lideranças, para que a gente de fato sinta essa cultura acontecendo a partir destes comportamentos, certo? Pensa aí, será que a tua empresa só está tendo uma sala colorida ou vocês estão realmente fazendo uma inovação a partir dessa cultura de abertura?